começar agora com essa manchete que está aqui no NE45, que fala sobre o Náutico ter acionado a justiça para ter a torcida visitante contra o Sport na Ilha do Retiro. Enquanto a gente vai debatendo aqui, o pessoal que estiver participando, a gente tem 5 participações aqui no Live Pix, tá? Nenhum ainda no Superchat. Você pode mandar sua mensagem, Superchat ou Live Pix a partir de R$5, e está concorrendo ao ingresso do Timbuzone, tá? Enquanto a gente vai trazendo o detalhamento dessa notícia. Por favor, Cláudio. O Náutico já vinha pensando já há um tempo aí de acionar. O Náutico fala em medidas cabíveis, mas assim, medidas cabíveis da justiça, né? Para que tenha torcida visitante no clássico do próximo sábado. O Náutico são 2 decisões para ser derrubada. A primeira da Federação Pernambucana de Futebol, que criou, que mais uma vez repete aquela determinação de todos os clássicos do Campeonato Pernambucano ser sem torcida visitante, e a determinação do Tribunal de Justiça com o governo do Estado, que era inicialmente 5 jogos de Santa Sport sem torcida, e aí o Sport conseguiu eliminar, derrubou, mas colocou sem torcida visitante. Então, e começou naquele jogo contra o Fortaleza semana passada. Então, são 2 aí. É difícil o Náutico conseguir, mas o Náutico buscou. Fez o mínimo, que é buscar o direito do torcedor. Agora sim, e aí eu vou, mais uma vez, fazer uma crítica, assim, eu já dei conselho aqui para Diógenes, antes daquela última eleição, que ele foi candidato a presidente. A gente já falou aqui da oposição, o Atos falou até uma vez sobre a questão da turma de Plínio, dando conselho, e agora eu vou dar mais uma vez um conselho para Bruno Becker sobre a comunicação da gestão dele. Bicho, não pode o Náutico... Veja, eu tenho essa informação que o Náutico vai fazer alguma coisa desde a semana passada, desde quinta ou sexta-feira. Mas assim, eu não sabia o que é que o Náutico ia fazer. E o Náutico precisa se comunicar com o seu torcedor. Bruno Becker precisa saber que ele é presidente de um clube que tem milhares de torcedores. Eu entendo que o perfil dele é um perfil de ser mais na dele, de não se expor em rede social, de não falar muito, tudo bem. Tem presidente que aparece muito, tem presidente que não aparece. Ok, entendo. Mas coloque alguém para falar. O torcedor precisa de uma justificativa. Não dá para terça-feira, 8h30 da noite, sair uma nota oficial depois de uma semana, que a decisão de torcida única saiu há uma semana. Uma semana, Bruno Becker tomando lapada porque não se posicionou. E assim, também tô cagando para se ele vai apanhar ou não vai. Aí, se ele não quer se posicionar, um problema dele. Mas o clube precisa se posicionar para dar uma justificativa para o seu torcedor. O torcedor precisa ter uma resposta. Bicho, coloca a Granja, coloca a Fábio, coloca a Tati, ou ele fala, ou faz uma nota, fazer torcedor, estamos fazendo alguma coisa. Então, o quê? Não, vamos entrar na justiça, não vamos deixar assim. Agora, pô, hoje ficou o dia todo exposto, porque hoje, desde ontem, na verdade, o torcedor já está pensando no clássico, embora tenha um jogo importantíssimo amanhã contra a Juazeirense, mas o torcedor já está com a cabeça no clássico, quer saber se vai ter público, se não vai. Aí hoje o Náutico, no final, na metade da noite, divulga uma nota para dizer, estamos buscando isonomia, porque, assim, o óbvio, que o Santa teve torcida visitante nos aflitos, o Sport teve torcida visitante no Arruda, e o Náutico tem que ter torcida visitante na ilha, é o mínimo, é o básico. Agora, porra, tem que se comunicar, tem que falar, não é a primeira vez. Ano passado eu falei isso é um problema da gestão, não é questão de comunicação não, isso é um problema do presidente. Ele tem que entender que ele é um agente político, um agente público do Clube Náutico Capibaribe. Ele tem que se posicionar. João Campos, Raquel Lira se posiciona através de marketing. Marketing político é isso também. Eu não quero saber se ele vai ser candidato a presidente no final do ano, se o Náutico vai virar SAF. O foco não é esse. O foco é que ele tem que se comunicar, o Náutico tem que se comunicar institucionalmente com o seu torcedor. E se não se comunica através de notas, pode se comunicar através de entrevista, de rede social. Porra, a gente tá na era da rede social, velho. Granja tuitava o tempo todo na gestão de Diógenes. Bota Granja para tuitar. Torcedor, estamos aqui tentando que você marque presença na Ilha do Retiro, mas vamos apoiar contra a Juazeirense. Isso é o mínimo, porra. Hoje em dia não se pode esperar uma semana para se comunicar com o torcedor, não. Uma tuitada, um agente político, qualquer pessoa fala numa rádio, fala no Timbucast, fala na Voz do Timbu, como o Grande está dando entrevista agora. Alguém precisa se posicionar. O Náutico não pode esperar uma semana para colocar o óbvio para o torcedor, porra. Aí fica quem exposto? Bruno Becker. E se, não sei se ele está ouvindo alguém, não sei se ele não está, mas no final, não, porque veja, o Náutico, eu falei isso aqui no jogo contra o Central, aquela questão dos ingressos. O Náutico se posicionou 2 horas antes do jogo. Não mudou nada, tem 15, 20 dias daquele jogo, não mudou nada. Quem fica exposto é Bruno Becker. Atos sempre fala aqui, Becker, ninguém vai lembrar de Granja, ninguém vai lembrar de Fábio, ninguém vai lembrar, não, só lembra do presidente.
Quando as merdas acontecem, quando ao final da gestão, vão lembrar dessas coisas, vão dizer, a culpa é do presidente. E como é que alguém vai dizer que não? Se o presidente não se posiciona e não coloca o clube para se posicionar. Então, velho, assim, já cansei de bater nessa tecla, mas me irritou profundamente hoje a demora para o Náutico soltar uma nota de 2 parágrafos. Pô. Que isso era para ter soltado ontem, semana passada, terça, quarta. Ah, não, mas a gente está pensando no jogo, não vamos. Não existe. Porque no jogo contra o Central, eu soube que teve gente internamente dizendo: não vamos criar uma rivalidade com o Central. Porra, não é rivalidade contra o Central, pô. É tu proteger teu torcedor, é o proteger teu sócio, que tá sendo lesado no jogo lá, que estava sendo lesado lá no jogo lá em Caruaru. É o teu torcedor que está sendo lesado, que não pode ir para um clássico na Ilha do Retiro. Pois é o mínimo, você tem que defender os interesses do torcedor. Se você não defende o interesse do seu torcedor, você não pode estar nesse cargo, porque você é o presidente. Eu repito, você é o presidente de milhares de torcedores do Náutico. Está apanhando. Veja, o cara apanhou uma semana de graça entre aspas, porque ele mereceu, porque não se posicionou. O Náutico está fazendo alguma coisa desde semana passada e porque não se posiciona, pô, é básico. É um básico. Qualquer pessoa de comunicação consegue fazer isso. E eu sei que tem pessoas competentes de comunicação lá que tentam fazer. Agora, se o presidente não quer, não, vamos esperar, vamos segurar. Porra, tem que destravar esses processos. Porque o Náutico tem que comunicar de forma rápida, ágil e assertiva com o torcedor do Náutico. E não vem fazendo. Há um ano e 2 meses que o Náutico não consegue se comunicar bem com o torcedor do Náutico. Coincidência ou não? Deixa eu, senão vai ficar vencido a minha parte. Eu vou deixar tu comentar sobre o assunto. Eu não vou nem comentar sobre o assunto, na verdade. É porque durante a tarde de hoje, isso que Cláudio está dizendo, comunicação tem que ser de forma muito rápida. Não adianta você, na hora que você precisa se comunicar com o torcedor, você fazer uma reunião entre todas as partes de toda a gestão para poder tomar uma decisão dessa. Você tem que escolher as pessoas capacitadas, que eu acredito que no Náutico até tenha, tem que dar carta branca para ele fazer essa comunicação de forma imediata. Se ele errar várias vezes, aí você vai reavaliar, ver o que está acontecendo. Mas isso tem que ser feito de forma rápida. Tanto é que hoje, com a insatisfação do torcedor perante uma suposta inércia do Náutico nesse assunto, eu, durante a tarde, fui tentar saber o que estava sendo feito. E até tive um problema ali de apuração, porque me foi passado que Bruno estava no Ministério Público e se deu um entendimento que era para poder tratar desse assunto da participação do torcedor do Náutico como visitante lá na Ilha do Retiro, e na verdade não era. Eu cheguei a publicar no primeiro momento, depois tive que fazer uma errata, porque ele estava lá para outro assunto, era para a questão da violência nos estádios, e daqui a pouco a gente vai abordar aqui o assunto também em relação à torcida organizada, por tudo que houve lá no clássico Santa Cruz Esporte. Então, veja, na minha sanha de dar uma resposta para o torcedor, porque estava todo mundo vindo me perguntar, a rede social só estava se falando nisso. É isso, Atos. Atos recebi 200 mensagens nos últimos dias, pô. Exato, eu acho que, pelo que eu soube, o Náutico vai fazer alguma coisa. Mas eu não vou publicar isso, não, porque quem tem que publicar é o Náutico. Então, veja, eu numa apuração ali um pouco forçada ali, tentando procurar alguma coisa, eu acabei até passando uma informação no primeiro momento errado. Então, veja, tem que dar autonomia para alguém, para que alguém sinta o clima que está tendo da torcida, a ansiedade do torcedor em relação ao assunto, para o clube se posicionar. Pode falar, Renato. Assim, gente, eu posso estar enganado no que eu vou dizer aqui, mas muito me estranha uma comunicação atrasada, uma falta de comunicação, uma falta de estratégia de comunicação. E como o Cláudio disse, aconteceu desde o começo da gestão de Bruno Becker. O Náutico desmembrou as diretorias de comunicação e de marketing. E num clube pequeno, num clube de receita baixa, eu acho que essas duas pastas elas devem andar muito juntas. Não via problema quando o Joaquim, por exemplo, ainda era diretor de marketing e comunicação. Acho que as coisas tinham um timing melhor. A pessoa do marketing ela precisa estar colada, assim como um assessor no presidente, para dizer também certas coisas. Isso aqui não, isso aqui sim. Sabe, é preciso ter o feeling do que está acontecendo no clube. Aí essa é uma falha. A outra falha, eu vejo no presidente do Náutico uma dificuldade muito grande para uma coisa chamada elencar prioridade. Isso aqui é uma prioridade, isso aqui deve ser resolvido. Isso aqui deve ser encarado. Isso aqui não pode ser postergado. Então, assim, o que aconteceu contra o Central era um posicionamento que o clube deveria ter já divulgado desde o começo do dia. E dane-se esse negócio de rivalidade, velho. Dane-se, todos os anos, velho. Quem vai para o Lacerdão
desde pequeno que eu vou para lá, a gente sabe que o pessoal lá... Desde o dia anterior contra o Central, Renato. Tem um vídeo do presidente Central no sábado, e o Náutico não se posicionou. Sempre. O Náutico foi humilhado pelo presidente Central, e o Náutico não se posicionou, pô. Olha, sempre rola essa safadeza lá com eles. E se rola essa safadeza todos os anos, então o clube tem que chegar lá armado, meu amigo. Logicamente, eu tô falando no sentido figurado, tem que chegar pronto para uma situação onde vai precisar fazer uma intervenção, justiça, PROCON, o que for. Então é preciso ter esse tipo de estratégia para defender o torcedor. O que aconteceu nessa situação da torcida única era o seguinte: onde é que começou a falha? A falha começa a partir do momento em que Santa Cruz e Sport tem as duas torcidas e logo depois Evandro diz: torcida única nos clássicos. Imediatamente, o Náutico era para ter dito: anota, Clube Náutico Capibaribe repudia os atos de violência que mancham o futebol pernambucano. No entanto, o clube está atento ao direito legítimo do torcedor alvirrubro de ir a campo, independentemente do local, uma vez que os nossos torcedores não estiveram envolvidos em nenhum tipo de confusão generalizada nos últimos 2 anos. 2 anos. Eu acho que não teve 2020, acho que foi 2023 aquela confusão em Sergipe, né, que teve, né, de torcida organizada que respingou em 2024. Mas eu não me recordo no ano passado de ter tido confusão. Não teve, tá? E se teve, pode ter sido alguma coisa pequena, tudo, e que talvez seja uma questão pontual, não algo articulado, enfim. Mas o clube deveria ter feito isso. Não iremos abrir mão do direito legítimo do torcedor, sobretudo pelo fato de não haver episódios envolvendo a torcida do Náutico em confusões generalizadas. Não iremos abrir mão. Isso era para o Náutico ter feito já há muito tempo. Assim que Evandro Carvalho disse que seria a torcida única nos clássicos. Ora, determinava a torcida única, então, no começo do campeonato. No começo do campeonato, porque teve clássico nos aflitos, a torcida do Santa foi. Teve clássico no Arruda, a torcida do Sport foi. Aí agora vai ter um clássico na Ilha, onde torcedores do Sport, que não veja, tem um conceito que as pessoas utilizam hoje em dia, que é assim: quem se envolve em briga não é torcedor. É torcedor. É torcedor, sim. Briga, tudo, mas vai estar no estádio. Boa parte vai para o estádio, sim, gente. Vai para o estádio, vai cantar, vai ficar lá tudo. E quando sair, ou faz arruaça ou vai embora, para depois fazer de novo. Essas pessoas estão, sim, no estádio. Estão. Eu digo para vocês, com tranquilidade, com a maior tranquilidade do mundo, que sábado na Ilha do Retiro, gente que estava envolvida naquela confusão da Real da Torre, entre a Inferno e a Jovem, vai estar lá, vendo o jogo. E eu não. E o torcedor do Náutico não, que não brigou com ninguém. Eu quero que Yuri Romão me prove que eu estou mentindo. Eu quero. Não tem, até porque, na verdade, ele não tem como provar, porque ele não tem como se controlar. Estão fazendo biometria facial agora, mas prenderam quantos naquela confusão? Não, ele também não é responsável por isso, né? Ele também não é responsável por isso. Não, mas o que eu estou querendo dizer... mas eu estou, enfim, nem vem ao caso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. No final das contas, o Sport, a torcida uniformizada deles, protagonizou aquela confusão todinha e ainda beneficiou o clube com a presença única da torcida deles. E a federação, ciente disso, determinou. E o Náutico só tomou a providência agora, terça-feira, faltando 4 dias para o jogo. 4 dias, gente. Esse fato ele aconteceu no sábado retrasado. O Náutico já era para ter dali publicado uma nota. Entrava com mandado de segurança para evitar a gente chegar 4 dias antes. E mesmo que não desse nada, e que eu acho que vai ser difícil de solucionar, mas que o clube dissesse: a gente está aqui tentando defender o direito do torcedor. Porque, gente, foi até como o Petros disse no Mil Grau, é uma inversão de valores que está acontecendo. É uma inversão de valores. Torcedor do Sport que se envolveu nessa confusão vai estar presente na ilha no sábado. E o torcedor do Náutico que não se envolveu com nada, pelo menos nos últimos 12 meses. E aí? Vai ficar sem poder ir. Ah, Renato, mas a torcida do Náutico está meio cabisbaixo, não vai botar. Podia ser um. Podia ser um torcedor presente. Ou, na verdade, não podia ser nenhum. Ninguém vai para o jogo. Torcedor do Náutico está boicotando e não vai para a Ilha do Retiro. Espaço vazio. O espaço tem que estar vazio, mas é direito do torcedor do Náutico estar no campo. Se fosse 1, se fosse 1.000, se fosse 2.000, é direito. E, gente, eu estou fazendo essa defesa aqui por uma questão óbvia. Não teve, é só a gente procurar em Twitter, noticiário, tudo.
uniformizada do Náutico, torcedores do Náutico, envolvem briga generalizada. Procura aí nos últimos 12 meses. Procura aí nos últimos 12 meses, onde é que teve? Briga marcada, confusão. Não teve. Por que o torcedor do Náutico está sendo punido por uma confusão de Náutico e Sport? Por que Evandro não colocou essa medida antes? E por que a comunicação, por que a diretoria do Náutico, através de Beca e também do departamento jurídico, não se prontificou a tentar medidas cabíveis antes de faltar tão pouco tempo para o jogo? E por que a comunicação demorou tanto a se pronunciar? Veja, eu ainda até passo um pano nesse caso da comunicação, porque deve ter sido um efeito cascata. A comunicação não pode se pronunciar, uma vez que o presidente não tem o que fazer. Mas o próprio presidente ele tem que entender esse papel de se comunicar, como o Cláudio disse. O torcedor estava na expectativa aguardando. Estava na expectativa. E agora? Vai ficar aguardando uma solução que a gente sabe que é muito difícil de acontecer. É uma série de erros, viu? Que é difícil, é complicado. Quer falar algo, João? Assim, só falar, meu irmão, torcida única é uma porcaria, assim, concordo 100% com o que Renato falou. E aí, só para trazer um fato aí que aconteceu semana passada, que desmonta mais uma vez tese de torcida única. Teve o clássico do Palmeiras, se eu não me engano, foi Corinthians e Palmeiras no Allianz Parque. Atlético Um jogo Cruzeiro com torcida, também, né? Final de semana. Não, claro, um jogo com torcida única em São Paulo, né? O maior clássico de São Paulo, torcida única, então estávamos todos seguros, né? Não, aconteceu uma briga a 500 quilômetros do estádio, em Ponta Grossa. Briga de torcida organizada. A 500 quilômetros. E aí, é o que agora? A torcida única talvez não seja o resultado, né? Talvez ir lá e prender quem faça isso seja um pouquinho mais efetivo do que você ficar punindo os torcedores que querem ir. Só uma coisa, o Diego Liberal botou aqui, a confusão na final do Pernambucano do ano passado nos aflitos não conta não, Renato. Foi uma confusão da torcida do Náutico com polícia, tudo, e o clube foi punido. O clube foi punido, teve lá o setor fechado, acho que nos 2 primeiros jogos, e a punição passou. Não foi uma briga envolvendo torcidas rivais. Tem uma diferença nisso aí. E eu não tô querendo passar pano não, porque eu sei que foi um absurdo o que aconteceu, que foi errado. Mas eu tô sendo específico ao fato de briga de torcida organizada em rua, briga de rivais. Eu estou sendo específico a isso. Ô, Renato, é como se depois dessa confusão nos aflitos, aí falasse assim, a punição é torcida única, aí só a torcida do Náutico vai para os aflitos. Mais ou menos nessa lógica aí, tipo, é a torcida do Náutico que naquele momento teve a confusão, e aí a punição ser torcida única e todo mundo vai para o estádio. Não faz sentido. E assim, eu acho que... Não, pode falar. Não, eu queria falar sobre a questão da segurança, assim, é muita hipocrisia também, né? Hoje o Ministério Público solta uma nota dizendo, olha, agora os clubes romperam com as torcidas organizadas e quem descumprir tem 16 pontos lá no termo, né, do acordo, que se descumprir paga 50 mil reais em multa e tal, aí não pode entrar membro de organizada na sede, não pode entrar membro de organizada, tem que identificar todos, se tiver membro de organizada sócio que pratique crime, tem que ser expulso. E o governo faz o quê? O que o Ministério Público faz o quê? O Ceará deu um exemplo esse final de semana. Prendeu mais de 100. O jeito que era ligada, colocou logo como ligada a crimes e prendeu mais de 100. Tem que fazer isso, pô. Aqui o governo e o Ministério Público fica fazendo... não, vamos... o Ministério Público e a Federação soltam notas as extintas organizadas. Porra, que hipocrisia do caramba. Não estão extintas, porra. Elas existem. Elas seguem existindo. As pessoas lá, tem gente do bem e tem gente do mal, então você vai combate as pessoas que são criminosos. Prenda, puna eles. Agora, quer que o clube faça, proíba os caras? Pô, se o cara cometeu um crime, ele não tem que estar solto, ele tem que estar preso. Como é que o clube vai ter poder de polícia? Não, Náutico, Sport Santa Cruz. Excluam fulaninho que brigou, que depredou, que não sei o quê. Transferência de responsabilidade. Porra, né? Isso aí não é o clube que tem que fazer, não. Isso é a polícia, a justiça e o governo tem que prender esse cara, ele tem que estar preso. Ele não é que ele não pode entrar nos aflitos na ilha no Arruda. Ele não pode entrar em canto, ele tem que estar detido. Porra, aí é uma hipocrisia, assim, que as autoridades aqui em Pernambuco, há anos, da Federação, Ministério Público, Governo do Estado, esse governo foi o último governo também do PSB, ninguém nunca tratou o problema do jeito que tem que ser tratado. Agora o Estado do Ceará está dando um exemplo, espero que consiga ser efetivo, como já fez, prendeu mais de 100. O exemplo é esse, meu amigo, você pega, prende, acabou-se. E aí vai para a justiça, vai ter julgamento e tudo mais. Agora, querer que o clube, não, olha, não deixem
fulaninho entrar na sede dia de jogo porque ele cometeu um crime. Porra, aí, pelo amor de Deus, né? Não é diretor que vai ser polícia e prender o cara, não. Eu tô nessa linha de Cláudio já. Eu já cansei desse papo todo, tá? Eu sou da linha de Cláudio que o Cláudio acabou de falar, tá? O que puder tirar de responsabilidade aí dos presidentes, eu tô tirando também, porque eu acho que é o único caminho viável. Pô. Meu irmão, tudo isso é a questão do poder público, porra. É tudo poder público. Se a gente ficar entrando desse papo furado, que ficam porque a turma usa de confusão, sabe? A turma fica um jogando pro outro e o torcedor fica no meio, fica confuso. Tem torcedor que tá aqui assistindo a gente que ele acredita piamente que a culpa é do clube, porra. Ele acha que a culpa é de Yuri Romão, a culpa é de Bruno Rodrigues, a culpa é de Bruno Becker. E, cara, os presidentes podem fazer quase nada, pô. Não deveriam fazer nada, aliás. É tudo questão de polícia, porra. É tudo questão de segurança pública, porra. Meu irmão, se a turma faz atos de violência, deixa um estirado no chão à beira da morte, se os caras nunca são punidos, eles vão voltar a fazer sempre, independente das restrições que uma porra de um clube de futebol faça. Meu irmão, tem que lembrar o que é um clube de futebol, porque às vezes você começa a achar que o clube de futebol é um gigante poderoso que pode bater de frente até com o poder público. Pô. Clube de futebol tem força de nada, pô. É um clube que bota um time em campo só. É só isso, gente. Que tem uma sede social e bota um time em campo. Acabou. É só isso. Não é um senador, não é um ministro de Estado, não é uma governadora, não é a justiça. Não é nada disso, pô. É só um clubezinho de futebol que bota um time em campo, pô. Não, o torcedor, a gente, na verdade, tem que começar a entender o básico de que não adianta ficar jogando nas costas de clube de futebol nenhum tipo de responsabilidade, porra. E outra, vamos falar aqui as claras. Esse negócio de ficar... Assim, vai ter sua responsabilidade, é óbvio que vai ter, mas a gente deve ir para uma segunda camada que mais do que ficar tentando entender o motivo disso tudo que está acontecendo, que, não... É tudo por causa do governo de turno, no caso, hoje, Raquel Lira. Se você for olhar, antes de Raquel Lira, era de outro espectro político que era a mesma coisa. Porque, em última instância, gente, meu irmão, o que eu vou falar agora é muito óbvio, velho. A segurança pública é quase que um poder independente, porra. A verdade é essa, velho. Os caras respondem muito pouco o que o governo de turno diz, porra. Eles agem pela cabeça deles há muito tempo, porra. Entra governo, sai governo e os caras têm uma linha e eles não vão mudar, não. Eu tive uma conversa com uma pessoa que eu vou pedir reserva do nome, porque ela agora está num cargo que não posso citar o nome dela, mas essa pessoa me chamou a atenção em 2022, que não era o governo que está agora, né? Não é isso? O governo foi eleito para começar em 2023, não é isso? Pronto. 2022, isso. A pessoa trouxe vários elementos, fez um acompanhamento de vários casos nos últimos anos e me mostrou, me convenceu, na verdade, que a postura das forças de segurança aqui no estado de Pernambuco em relação a jogos de futebol, eles estavam por querer ser negligentes, porra. Esse caso que houve agora com a nota que a torcida do Santa divulgou sobre o itinerário que eles iam fazer e que houve uma certa negligência, isso aí só veio a corroborar, pô. Meu irmão, a turma tá deixando o pau cantar, pô. Tá deixando o pau... Aquilo que aconteceu, você lembra daquele caso que aconteceu CSA e Náutico? Cara... Ali foi um erro absurdo, né? Aconteceu também no jogo do Fortaleza. Nenhuma força de segurança. Olha, o caso do Fortaleza, da delegação do Fortaleza, o caso CSA... Não, da delegação não. De quando levaram a torcida para passar na frente da sede do Náutico, em 2019, isso. Isso, e esse caso, mas o próprio caso da delegação, do atentado da delegação, esse caso de CSA e Náutico, que foram atirados pedras para a arquibancada central do Náutico, do lado de fora do estádio. Esses casos, se você for olhar de forma minuciosa, você vai ver que existe uma negligência da segurança pública, porra. Isso aí é estratégia deles, porra. Eles estão deixando o couro comer.
Alguém tem dúvida que na cabeça dessa turma, deixa essa turma se matar aí porque é menos trabalho pra gente. Por quê? Porque eles seguem um conceito que não adianta prender porque o cara tá solto todo dia. Eles não querem entrar no meio para poder não correr risco de vida também. Eles estão deixando se matar, meu irmão. Eles estão deixando o couro comer, pô. Então, veja, daqui a pouco o Raquel Lira sai do poder, vem outro, eu garanto a vocês que vai continuar do mesmo jeito. Porque estratégia tomada por seguranças, por órgãos de segurança do estado de Pernambuco em relação ao jogo de futebol, ela é a mesma de 2018, a mesma de 2019, é a mesma de 2022, é a mesma de 2025, vai ser a mesma de 2028. Podem ter certeza. O governo de turno de ontem, de hoje e o de amanhã, pouca interferência tem. Inclusive, a própria decisão da Raquel Lira vem comprovar isso. Do enfraquecimento do governo do Estado perante a segurança pública, porra. Eles não têm o controle. Ô, Atos, tem um ponto aí que eu acho que acaba travando muito isso, e que por isso que eu acho que é preciso ter uma cooperação muito forte do Ministério Público e um entendimento diferente da Justiça, que é o fato de que, não quero entrar no mérito aqui das estratégias adotadas pela polícia, mas que as pessoas que são presas fazendo essas confusões, essas arruaças e tudo mais, em pouco tempo elas estão soltas. A maior prova é que a turma que estava explodindo lá ônibus do Fortaleza estava na briga que aconteceu na Real da Torre. Então, assim, o judiciário acaba sendo, de certa maneira, um pouco brando com essas pessoas. Veja, eu acho que foi Cláudio agora que trouxe, né, o que aconteceu lá em Fortaleza, que prenderam 115, meu amigo, já botaram, acho que foi associação criminosa, não tenho certeza qual foi a autuação, mas encaminhou tudo pro presídio, velho. Isso, olha, se tem um recado melhor que esse, não existe, velho, não existe. Você tem que fazer realmente, dar uma punição pesada para você colocar o torcedor que quer torcer mais tranquilo e ser justo. Mas não. E veja, isso acaba até entrando em outros casos, né, outros delitos que a gente presencia no dia a dia, onde, infelizmente, o judiciário acaba liberando. Acaba sendo mais brando. É porque tem superlotação no presídio, se tem outros motivos, não sei. Mas é porque dá uma sensação maior para quem é dessa parte de torcida uniformizada que quer confusão, como se, dá em nada, bora pra confusão, tá tudo certo. Complicado, velho. É muito difícil, realmente muito complicado. Arthur falou aqui, ó. A única coisa que os clubes podem fazer é reconhecimento facial, pelo menos proíbe entrar no estádio. E eu acho que isso é bom, é justo, é um ponto importante que os clubes vão fazer. Agora me diga o seguinte, reconhecimento facial impediria que briga na Real da Torre no Clássico, há 15 dias? Nada. O máximo que os caras iam fazer... de forma provocada. E tem que fazer, Cláudio, desculpa te interromper, mas tem que fazer de forma provocada, como de fato aconteceu. Tem que vir de cima a CBF dizer o seguinte, olha, a partir de agora tem um prazo tal para botar reconhecimento facial. Porque se não tivesse tido isso, não seria também responsabilidade do clube, não. Porque isso tem um custo. Eu sei que é o melhor... Veja, entenda o meu ponto. Eu sei que o melhor para a sociedade, até para o clube e para a nossa segurança, como torcedor que vai ao estádio e quer voltar para casa em segurança, que tenha reconhecimento facial. Ok, eu não estou discutindo isso. Eu só estou dizendo que isso está acontecendo porque houve uma provocação, tá? Por parte da CBF, pelo poder público, de alguma forma, de dizer os clubes vão ter que fazer isso. Aí dá o prazo, tem que ter um investimento, tá? Isso já está há mais de um ano que está previsto para acontecer. Está acelerando agora, no caso de Santa Cruz e Sport, por causa de tudo que ocorreu. Mas isso já tem uma previsão. Aí os clubes têm um custo, vão lá e se equipam. Agora, se não tivesse acontecido nada, imagina você ter na sua folha para pagar, na dificuldade da apoio, você dizer, do nada, eu vou colocar reconhecimento facial. De novo, é transferir a responsabilidade. Como nesse caso veio de cima, ok, tá tudo certo. Mas, repito, para poder passar para a Cláudia, que acabei interrompendo ele, repito, não caiam em nenhum tipo de responsabilidade aos clubes no caso de violência de torcida organizada, velho. Esse não é o caminho. Tem que responsabilizar o poder público. O Gerleno até falou aqui.
É tipo ter reconhecimento facial para entrar no shopping e ser assaltado na rua ao lado. É exatamente isso. Mas, enfim, eu acho que é importante, um ponto importante que os clubes vão fazer. Eu acho que é bom. Já tem reconhecimento facial em eventos públicos. No Réveillon teve, em Boa Viagem. É bom, mas isso aí não resolve. Não é essa a solução. Isso é um dos pontos que você ajuda a tentar coibir alguma coisa dentro do estádio, mas fora não é. E a gente sabe que 99% das confusões em estádios em Pernambuco e no Brasil todo acontecem fora dos estádios, a quilômetros. João deu um exemplo muito bom aí de 500 quilômetros de distância de um clássico com torcida única. Atlético Mineiro e Cruzeiro, clássico torcida única, teve confusão. E aí só uma correção de informação. Eu critiquei Becker sobre essa questão da comunicação, mas aí Tati Roma entrou em contato comigo aqui e ela assumiu a responsabilidade por isso, disse que foi ela que segurou a comunicação. Deixa eu só até ler, porque ela queria soltar a nota dizendo que o Náutico já tinha entrado e não queria entrar. E por que essa demora? Porque apenas ontem a federação comunicou de forma oficial: o clássico Náutico Sport é torcida única. Tanto que o Sport divulga hoje os ingressos do clássico sem torcedor visitante. Ô, Cláudio, inclusive, deixa eu até ponderar. Desculpa, deixa eu até ponderar uma questão desse negócio do Sport ter colocado o ingresso sem a torcida visitante. Eu vi até o Náutico Mil Grau, né, reclamando que o Sport já estava tentando talvez precaver e aumentar o preço do ingresso. E na boa, eu acho que nem vale fazer uma crítica quanto a isso, porque olhando para o lado do Sport, veja, vocês têm que entender o que eu vou falar, tem que ser justo. Olhando para o lado do Sport, eles estão colocando... Eles estão na dele primeiro. E logo depois, eles estão fazendo um planejamento de um jogo onde, por exemplo, não há necessidade de tanto segurança particular, porque é só torcida única. Se você passa a considerar a presença da torcida visitante, você tem que contratar mais. O custo aumenta. Então, eu acho que é normal aumentar esse preço. E o pior, eu acho que não há como você fazer um grande questionamento, uma vez que o setor frontal a essa arquibancada do Placar, que é a arquibancada do Saputizeiro, onde fica geralmente a torcida deles, a torcida organizada, esse setor está fechado, né, até onde eu lembro. Então, é uma discussão que eu acho que nem cabe. Acho que nem cabe. E Renato, veja, pelo que Tati disse, né, foi uma coisa que foi definida ontem pela federação. Então, hoje, o Sport divulgou o ingresso já sabendo que não ia ter torcida visitante. O Sport recebe a comunicação da federação, clássico, torcida única. O Sport, beleza, amanhã eu começo a divulgar. E começou a divulgar hoje, o Sport tá na dele. Eu acho que isso aí também, se derrubar, aí o Sport e a federação que se vire para ver como é que vai fazer. Mas, e aí, voltando, Tati mandou essa mensagem, assumiu essa responsabilidade, explicou o motivo, embora eu mantenha a minha crítica, que eu acho que o Náutico pecou nessa comunicação, porque não é um caso específico de hoje. A minha irritação já vem de outros. Teve o jogo do Central, ano passado teve vários casos também que eu acho que o Náutico poderia ter se comunicado melhor. Então, que isso sirva de lição para que converse com o torcedor de forma direta. Porque o Náutico precisa ter uma ligação mais próxima com o torcedor, não pode ser tão distante como está sendo hoje em dia. E como eu disse, não precisa ser uma nota oficial, não precisa ser pode ser uma tweetada, pode ser uma entrevista na Rádio Jornal. Antes do Náutico e Afogados, né? Domingo, tava lá todos os diretores conversando com o repórter de rádio. Deixa eu falar contigo aí rapidinho ao vivo aqui. Torcedor, estamos tentando aqui, a gente vai tentar ter público contra o esporte. É isso, assim. Isso você consegue fazer de diversas maneiras. Mas não fazer é pior do que o Náutico está fazendo nesses últimos tempos. Isso é a crítica que precisa seguir, e o Náutico precisa melhorar nisso, porque o torcedor fica a ver navios. E, repito, quem fica exposto é quem está lá nas cabeças da gestão, que é o presidente e, no caso, da vice-presidente também. Veja, eu compreendo que Tatiano quis utilizar como explicação para o fato, mas eu discordo. Eu acho que o clube deveria ter se posicionado já antes. E ter dito que, diante dessa medida, tudo, não iria tolerar qualquer tipo de ação que fosse confirmada e queria já se preparar para tomar uma medida. E hoje diria o seguinte: diante do que aconteceu, apesar dos nossos esforços, a federação confirmou, estamos entrando com a medida para impedir. Eu acho que houve um erro nessas decisões. Aproveitar que a gente já entrou um assunto dentro do outro, acho que não tem problema também, os assuntos são parecidos. Essa assinatura, né, dessas obrigações, né, que foi desse acordo que foi assinado entre Sport, Santa Cruz e Náutico, hoje no Ministério Público, tá? E, velho, adentra muito no que a gente estava acabando de debater, tá? Meu irmão, para bom entendedor, meia palavra basta, mas essas assinaturas desse acordo aí, sei não, viu?
Sei não. Meu irmão, é quase uma Na boa, coação velho. o cara fazer Eu não isso. Né? vejo nada efetivo aí, velho. Eu não A queria falar a verdade palavra. é quase uma Eu não queria coação. falar, eu não queria falar a palavra que o Cláudio falou, mas isso me cheira a coação, velho. É Meu quase irmão, isso, pô. a porra Se do os presidentes não Estado tá assinarem, jogando tudo para os presidentes de clube, porra. Meu irmão, a guerra que teve em Recife, sábado passado, repercussão nacional em peso, até mídias que não falam de futebol, repercutindo o assunto. Não falam de futebol, não falam de segurança pública, por exemplo, e repercutindo o assunto. E, meu irmão, vai jogar tudo no colo de Yuri Romão, de Bruno Rodrigues e de Bruno Becker, assim, meu irmão. por uma briga na Real da Torre, Atos. Eu quero saber o que os caras iam fazer na Real da Torre. Eu quero saber o que é que Bruno Rodrigues e Yuri Romão tem que fazer na Real da Torre. Pelo amor de Deus, pô. O Lucas botou aqui. É para inglês ver exatamente, pô. O governo. Tava fazendo o governo, porra. Eu não vou dizer qual deles, mas teve um presidente que estava na Real da Torre na hora das brigas e teve que se proteger da melhor maneira possível. Imagine esse presidente que estava ali naquele momento, que teve que ver aquele cenário de guerra, se ia passar pela cabeça dele, eita, eu sou o responsável por isso aí. É o que o poder público está dizendo, velho. É jogando a responsabilidade pros caras, porra. É O governo não fez nada impressionante. depois disso, né? Até agora, Tá depois daquela. de solução. Proibiu o torcedor, beleza. Naqueles 5 jogos Santos Sport. Proibiu a arquibancada, pô. O governo, meu irmão, sumiu, ninguém fala mais nada, ninguém vê mais nada do governo do Estado falando, ó, vamos tentar fazer nada. Botou isso aí pro Ministério Público e pronto. Olha, a gente tá no caminho tão errado, Cláudio. Meu irmão, a gente tá na contramão do que se possa imaginar que é uma solução. Eu não duvido que um dia a gente vai ver aqui em Pernambuco, antes de alguma coisa eficaz, do tipo que aconteceu no Ceará, de prender uns 100, prender uns 200, tá? Para poder responder criminalmente. Antes disso, eu acho que eu vou ver um presidente dos clubes da capital algemado. É mais fácil eles prenderem um presidente de clube do que prender quem cometeu os atos. Porque, cara, a quantidade de câmera, velho, que tinha sábado naquela região ali. Meu irmão, eu pego 10 vídeos e identifico 200 pessoas. E o poder público não consegue identificar ninguém.